Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 19 de setembro, sábado, 24ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. O semeador saiu para semear a sua semente. O semeador é o próprio Cristo, a semente é a sua palavra. Então Jesus se encarna e propaga a sua palavra para nós. Jesus é um semeador. Ele faz a semeadura, ele lança a semente nos nossos corações. A semente de Jesus sempre é fecunda, ou seja, a sua palavra sempre é boa. Porém, nem sempre o solo no qual ela é lançada é bom. É isso que nós vamos perceber no Evangelho de hoje. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro terreno, à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Vamos perceber que no Evangelho de hoje, cada terreno tem um obstáculo. Ou seja, cada coração terá um obstáculo. E eis que o primeiro obstáculo do primeiro terreno é Satanás. Então, o nosso primeiro inimigo é Satanás. O nosso primeiro obstáculo na vida espiritual é o demônio, que está ao nosso redor como um leão a rugir. Ou seja, muitas vezes nós não fazemos com que a palavra de Deus frutifique na nossa vida pela nossa desatenção. Até estamos numa missa, estamos num retiro, numa palestra, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas qualquer obstáculo, qualquer coisa nos distrai e vem Satanás e rouba a palavra. Os pássaros representam Satanás. É interessante observarmos que no primeiro terreno a semente nem chega a brotar. Há uma hierarquia nos 4 terrenos. No primeiro, nem sequer a semente germina, ou seja, nem sequer a palavra entra no coração do ouvinte. E nos diz nosso Senhor: outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Nosso Senhor, interpretando este segundo terreno, que é o terreno pedregoso, dirá: os que estão sobre pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O obstáculo aqui é a tentação, é a cruz, é a provação. São aqueles cristãos que até ouvem a palavra com alegria, mas o coração está endurecido, pedregoso, não tem raiz. Como tem pedras, a semente chega até brotar, germinar, cresce um pouco, porém vem o sol, ou seja, as perseguições, as tentações, a cruz. E este tipo de ouvinte não faz com que a palavra frutifique. Ou seja, como Nosso Senhor diz, não tem raiz. Eles não têm raiz. Por um momento acreditam. São aqueles cristãos volúveis. E nós vemos que até nas relações há pessoas muito superficiais, não se aprofundam, tanto na vida em Cristo, tanto na vida espiritual, como também nas relações. Nós vemos tantos casais que vivem uma dimensão epidérmica na relação, não se aprofundam na intimidade, no diálogo, no amor. Nós percebemos hoje também muitas famílias que estão ladeadas, angustiadas e isoladas. Estão sob o mesmo teto, porém não tem profundidade. E como isso gera sofrimento? O ser humano foi gerado para viver
profundamente nas relações. Percebemos até entre pai e filho, filho e pai, mãe e filhos, filhos e mãe, relações meramente funcionais. Tudo isso porque não querem se aprofundar. E é interessante que hoje nós, ouvindo a palavra do Senhor, nos perguntemos: somos esse terreno pedregoso que até com alegria ouvimos a palavra de Deus, até nos propomos a uma mudança, dizemos até que vamos nos transformar, nos deixar transformar por Deus e ser agentes de transformação, porém, como não temos raízes, somos de momento, circunstanciais, quando surgem as provações, os compromissos, desistimos. É interessante que no primeiro terreno, à beira do caminho, a semente não brota. No segundo terreno, que é o terreno pedregoso, a semente brota, cresce razoavelmente, porém com o sol queima, porque não tem raízes profundas. Nos perguntemos: somos inconstantes, volúveis, voláteis, epidérmicos, superficiais nas relações? E os teus amigos das redes sociais morreriam por ti? Os 4, 5 mil amigos, 1000 amigos, e as pessoas com quem tu te relacionas morreriam por ti? Ou tu contas no dedo, nos dedos da mão, quem são os teus verdadeiros amigos? É interessante refletir. Essa parábola faz com que realmente nós entremos em contato com a nossa verdade. Não nos acostumemos a ficar na praia, mergulhemos nas águas profundas. E ainda nos diz nosso Senhor, nessa belíssima parábola: outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu no meio dos espinhos. É interessante que neste terreno a semente brota, até cresce, porém os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Vamos ler a interpretação que Jesus dá a este terreno espinhoso. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas ao passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Quais os obstáculos desse terreno espinhoso? Os obstáculos: o ter, o prazer e o poder, ou seja, as preocupações do mundo. Todos os ouvintes ouvem a palavra. O primeiro inimigo do terreno à beira do caminho é Satanás. O segundo inimigo, o obstáculo do terreno pedregoso, são as provações, as tentações. E aqui são as tentações, o ter, o prazer, o poder. São aquelas pessoas que ao mesmo tempo querem servir a Deus e ao mundo. Os prazeres do mundo a sufocam. E é interessante que nós nos perguntemos, queridos irmãos e irmãs, em que solo nos encontramos? E vejamos o último terreno. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos a explicação que Jesus dá ao terreno fértil. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. A semente é lançada, brota, cresce e frutifica. Veja a graduação da vida espiritual. No primeiro terreno à beira do caminho, a semente não chega a brotar. Vem Satanás e rouba como primeiro obstáculo da nossa vida. No terreno pedregoso, a semente germina, cresce um pouco, porém vem o sol, ou seja, as provações, as tribulações, e a semente, ou o ouvinte, não resiste,
porque é inconstante, não tem raízes. O terreno espinhoso é aquele que é sufocado pelas preocupações do mundo, pelo ter e pelo prazer. E neste terreno, até a semente germinada, cresce, porém não produz frutos, por causa das preocupações do mundo, do ter, do prazer, do poder. E o terreno fértil é aquele onde a semente é lançada, a semente brota, cresce e frutifica. E é esse tipo de terreno que nós somos convidados hoje a ser. Que olhemos para a Virgem Santíssima, que foi o solo mais fecundo, pois o seu coração foi fértil. Foi justamente a Virgem Maria que fez com que brotasse nela o bendito fruto do seu ventre, que é Jesus. E que ela nos ajude durante este dia a fazermos uma verdadeira reflexão sobre que tipo de coração é o nosso. É um coração endurecido? É um coração pedregoso? É um coração sufocado? Ou um coração generoso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.